Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula. Também não é uma aula muito longa, também vou tentar não me alongar muito. É uma aula básica também de conceito. Vou botar o slide aqui. Então, a aula é sobre os tipos de gráfico. Cara, já vou dizer que a gente usa mesmo o gráfico de Kendall, mas eu vou, por obrigação, explicar para vocês os tipos de gráfico, tá? Nós temos o gráfico de linhas. Você vai lá, você pode trocar a hora que você quiser. Tá aí, liga os pontos da cotação formando. Ele só usa preço de fechamento. É a única informação que você tem no gráfico de linha, é para onde o preço está indo. E ele usa o preço de fechamento para ir formando as linhas. Ele é como se fosse uma média móvel, que usa o preço de fechamento para fazer o gráfico. Né? Só que ele não faz média, mas para usar para fazer a movimentação do gráfico. É um gráfico que, particularmente, eu não vou me alongar porque a gente não vai usar. O gráfico de barras, tá? Que é como se ele mostra as mesmas informações de um gráfico de candle, mas ele é mais feio, tá? Ele marca máxima, mínima, abertura e fechamento. Máxima, mínima, tá? Aí você tem a abertura e o fechamento. A direita da linha e a esquerda da linha a abertura, a direita da linha o fechamento. Também não vou me alongar muito, a gente não vai usar um gráfico de barras, a gente vai usar o gráfico de candle, entendeu? É só para dizer que existem outros tipos de gráfico. Existem inclusive outros, gráfico de Renko, que é utilizado na bolsa de valores muito aqui no Brasil. Tem o gráfico de TIX, que eu também não vou abordar, porque ele é usado num outro tipo, num outro formato operacional. Nunca vi ninguém usando no Forex, nem sei se tem, para ser sincero, no MetaTrader, acho que não. É isso. O gráfico de barras que a gente também não vai usar, mas ele existe. E tá aí, é mais ou menos. Ele mostra as mesmas informações que o gráfico de candle, só que para mim ele é mais feio, é mais confuso. É mais fácil usar o de candle. Aí ele sim, o nosso queridão gráfico de candle ou velas, tá? Gráfico de velas. Pode ser candle é vela, né? A tradução literal é vela mesmo. Então candle ou vela. Eu vou usar os dois. Às vezes eu vou falar vela, às vezes eu vou falar candle. O gráfico de candle exibe a mesma informação que o de barras, porém de forma visualmente mais agradável e simples. A relação entre abertura e fechamento é mostrada pela cor do candle. Que nesse caso eu botei verde e vermelho, que é a cor mais tradicional, mas você pode colocar a cor que você bem entender. Inclusive no MetaTrader eles vêm preto e branco, né? Preto com sombreado verde e branco. Branco é de alta e preto é de queda. Eu acho que é isso. Aí a gente vai lá e troca no gráfico. Na aula de plataforma eu vou ensinar como configurar o gráfico. Inclusive eu vou mostrar lá a configuração do meu gráfico, como eu configuro. Se vocês quiserem repetir, ok. Vamos lá, gráfico de candle. Candle, aqui. Isso aqui, tá? Gráfico de candle. Eu vou te explicar o gráfico de candle em si. Deixa eu apagar isso aqui. Gráfico de candle. O que vai determinar a cor do gráfico, da cor do candle em si, no caso se você configurar verde e vermelho. Verde para queda e vermelho para um candle de alta, um candle que vai para cima, um candle que sobe o preço e um candle que cai o preço. O candle de alta, ele vai ter a abertura embaixo e o fechamento em cima. E isso vai definir que ele é um candle de alta. Porque ele abriu mais baixo aqui e ele finalizou mais alto, ou seja, o preço subiu. E ele ficou verde. O candle de baixa, que é o candle vermelho, ele vai abrir aqui em cima e fechar aqui embaixo, o que significa que o preço caiu e ele vai pegar a coloração vermelha. Simples assim, é só isso, não tem muito mistério. Isso aqui em cima, muita gente chama de pavio, por causa de vela, e muita gente chama de sombra, tá? Tanto faz, você pode usar os dois, não há nenhum dos dois que esteja errado, tá? Pavio ou sombra. O que é a sombra? A sombra, nesse caso aqui, significa, esse candle em especial significa o seguinte, ele abriu aqui, muito provavelmente, tá? Ele pode descer aqui, subir aqui e fechar aqui, mas não é o normal, ele abriu aqui. O que importa é, ele veio até aqui, tá? E ele retraiu aqui. Ele teve essa retração, aí ele
Passou da... Aqui ele estava verde. Nesse momento ele estava verde aqui, ó, porque ele abriu aqui e subiu. Depois ele desceu. Quando ele passa da abertura para baixo, ele fica vermelho. Aí ele ficou vermelho. Aí ele veio até aqui e retraiu e fechou aqui. Isso é a sombra. É a máxima do preço que ele atingiu e a mínima do preço que ele atingiu. A mesma coisa no candle de alta, no candle verde. Ele abriu aqui. Ele veio aqui. Ficou vermelho nesse momento. Ele estava um candle vermelho. Ele era um candle vermelho, sim. Ó. Nesse momento ele era um candle vermelho. Ficou vermelho. Retraiu. Passou da abertura para cima. Veio até aqui. E retraiu de novo. Fechou aqui. Finalizando verde. Simples. Isso é o pavio. Você tem no candle. Todo candle você vai ter. Bem, nem todo. Alguns não vão ter a sombra. Alguns podem finalizar tipo na máxima mesmo. Mas o normal, nos candles, principalmente de tempos superiores, 15 minutos, 1 hora, geralmente você tem a sombra. Nada mais é do que a máxima, a parte superior de qualquer candle é a máxima do preço que ele atingiu. A parte inferior, a sombra inferior de qualquer candle é a mínima do preço que ele atingiu. Tá? A relação abertura e fechamento vai ser determinada pela cor, onde ele abriu e onde ele fechou. Se ele abriu mais caro e fechou mais barato, ou seja, ele foi para baixo, ele vai ser vermelho, porque a maioria das pessoas coloca vermelho, tá? Mas a cor você pode escolher. Se ele abriu mais baixo e fechou mais caro, ou seja, ele subiu, ele vai ser verde. Pronto, vocês acabaram de aprender tudo sobre o candle. Curiosidade, o candle é um candlesticks, que é como o nome completo, é candlestick. A gente fala candle, mas é candlestick. Ele foi criado no Japão, por um japonês, para ver preço de arroz, na época do arroz lá. Alguém via, todo dia alguém ia lá e via o preço do arroz. Alguém teve a brilhante ideia de, eu não quero saber só o preço do arroz, eu quero saber o quanto o preço evoluiu durante o dia, e foi onde foi inventado o candle. Que eles desenhavam o candle para determinar o preço que o arroz abriu o dia, o preço que o arroz fechou, a mínima que ele chegou e a máxima que ele chegou. Uma curiosidade só sobre o candlesticks. Ele foi criado no Japão para ver cotação do preço de arroz. Tá? Gente, não tem muito mais o que falar sobre candle. Na verdade, eu vou dar uma informação importante sobre candle. Vou perder mais um tempinho aqui para passar uma informação para vocês sobre candle. Deixa eu desenhar um candle aqui. Vou falar sobre o doji, não está aqui, né? O que é um doji? Que as pessoas falam doji. O que é um doji? Doji é um candle que ele abre e fecha no mesmo lugar, independente do pavio. O candle abriu aqui. Aí o candle sobe, volta, retrai e fecha no mesmo lugar. Ele não vai ter coloração, ele vai ficar um candle cinza, sempre. Ele é um candle que não tem corpo. Isso aqui é o que a gente chama de corpo do candle. A relação entre abertura e fechamento é o corpo do candle, e isso aqui é a sombra, são as sombras. Sombra superior marcando máxima, sombra inferior marcando mínima. Tá? Um doji não tem corpo, ele é um candle que só tem sombra. Sombra pelo menos ele vai ter, o preço não fica parado durante 1 minuto no Forex. Mas ele vai sempre ter sombra, então ele pode ter sombra superior e inferior. Ele pode ser assim, ele pode ter ido lá em cima, ido lá embaixo, fechado no mesmo preço que ele abriu. Isso é um doji. Eu não falei sobre ele. Outra informação importante sobre candle que eu vou dar aqui. Vamos desenhar até um padrão de candle, que mais para frente, no outro módulo. Isso aqui é um padrão de candle. Isso aqui é um candle, tá? Um candle, vou botar que seja um candle de... Ele é verde, tá? Eu não tenho verde aqui na cor, mas vamos supor que esse candle aqui é verde. Esse candle, para ser verde, ele abriu aqui, tá? Ele abriu, desceu até aqui. Até aqui ele era um candle vermelho, tá? Ele era todo um candle vermelho, ele abriu e veio até aqui. E ele começou a retrair e deixar essa sombra vermelha. Ele foi diminuindo, o corpo dele foi diminuindo, ó. O corpo estava aqui, aí depois aqui, aí depois aqui. O corpo foi diminuindo e ele foi chegando para cá. Quando ele chegou no preço de abertura, ele ficou um doji, ele ficou cinza. Depois, quando ele passa para cima da abertura, ele ficou verde. Aí você vê até o pavio, fica tudo verde. Aí ele subiu um pouquinho mais e fechou assim. Tá? Subiu e deu uma pequena retraída e fechou aqui. Ele fechou verde, esse candle é verde.
Uma coisa importante sobre candle, que eu também só aprendi muito tarde. O que significa esse pavio aqui nesse candle? Tá? O que significa esse pavio aqui nesse candle? Esse pavio aqui, ele é uma grande vela verde. Esse candle, ele na verdade, eu vou dar um exemplo bem clássico, tá? Se você pegar, vou tentar dividir aqui no tempo gráfico. Cara, esse pavio, ele é um candle verde. Ele é como se fosse um enorme candle verde. Por quê? Aqui é força compradora. O candle tentou descer, não conseguiu e as pessoas foram comprando. Isso aqui é como se fosse um grande candle verde. Entende? Entendem como isso funciona? Se você pegar tipo um candle desse no gráfico, um tempo gráfico de 2 minutos, o que você vai ter? Provavelmente no primeiro minuto você tem... Peraí. No primeiro minuto você tem o candle caindo, né, um candle vermelho, aqui. E no segundo minuto, ou antes, né, ele já começa a retrair, e o próximo candle com certeza vai engolir esse aqui. Vai ser exatamente esse o desenho que você vai ter. Se esse candle aqui é um candle de 2 minutos, e ele está dessa forma, se você botar para 1 minuto, esse aqui vai ser o desenho. Ele abriu, caiu até aqui, depois ele foi engolido, engolfado pelo um candle maior. Entende? Então, esse pavio aqui é como se fosse um grande candle verde. A mesma coisa o contrário. Se você tem um candle vermelho, vamos supor que ele seja vermelho, tá? Assim, ele abriu aqui, tentou subir, desceu, foi empurrado para baixo, veio até aqui e voltou um pouquinho. Você tem esse grande candle vermelho aqui. Esse pavio aqui é força vendedora. Isso aqui é como se fosse um grande candle vermelho. É a mesma coisa. Mesmo exemplo. Você tem aqui um candle de 2 minutos. No tempo gráfico de 2 minutos. No tempo gráfico de 2 minutos, você tem esse candle aqui. Tá? Se você diminuir para 1 minuto, você vai ter 2 candles formando esse candle aqui. E vai ser exatamente esse o desenho. Um candle subindo, tá? Até aqui. E um outro candle engolfando, ou esse aqui mesmo já com pavio tal, engolfando ele até aqui, deixando um paviozinho. Esse é o desenho, engolindo esse outro candle. Então, esse pavio passa, você pode entender ele como força vendedora, um grande candle vendedor. Entenderam? Uma informação adicional que na verdade tem mais a ver com padrões de candle e leitura de candle. Mas que eu adiantei aqui para vocês entenderem melhor a sombra. A sombra é a força contrária àquele candle. Ele estava subindo, entrou força vendedora, deixou aquela sombra. Entenderam? Compreenderam? Espero que tenham gostado. E até a próxima aula.